Deixa eu colocar algumas premissas aqui, introdutórias, sobre a questão da oração. Deixa eu dar o meu tema para nortear o pensamento dos irmãos comigo. Quero pensar com você nessa noite na seguinte ideia: argumentando com Deus na oração. Argumentando com Deus na oração. É isso mesmo que você está falando, ouvindo. Eu tenho algumas questões introdutórias que quero pontear aqui na sua mente. São balizas assim, que eu acho importante. Coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida cristã sobre a questão da oração. Primeiro, eu aprendi que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia é muito clara em Romanos 8:26. Paulo diz categoricamente que nós não sabemos orar como convém. E a razão por que nós não sabemos orar como convém é porque nós não conseguimos absorver e compreender completamente a mente de Deus. Muitas vezes nós iremos pedir a Deus algo que não é de sua vontade. Muitas vezes nós vamos apresentar questões a Deus que não são dos seus propósitos. Muitas vezes nós vamos pedir pedra e não pão. A gente vai pedir serpente, não peixe. Então, porque nós não sabemos o que é o melhor para nós então não sabemos orar. Aí então Paulo diz que o Espírito Santo vai nos assistir nessa fraqueza, nessa incompetência na oração. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A segunda verdade que eu aprendi sobre oração é que, assim como eu não sei orar como convém, eu posso aprender a orar. Sim, é isso que você está ouvindo mesmo. O pressuposto dessa minha afirmação está naquele momento em que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: não, oração não é algo que você aprende. Não, Jesus respondeu e ensinou os seus discípulos a orarem. Portanto, nós podemos aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. E eu lamento que muitos de nós não sabemos orar de acordo com a palavra de Deus. Também, a terceira verdade é que tenho compreendido que para aprendermos a orar, nós precisamos conhecer a palavra, as escrituras. Muitas pessoas têm uma falácia sobre oração que é essa: você aprende a orar orando. Errado. Você não aprende a orar orando. Porque se você está orando errado, você vai continuar orando errado. Nem tampouco você pode dizer, aprenda a orar ouvindo as outras pessoas orando. Eu acho que pode muito ser bem instrutivo nos outras pessoas estarem orando e a gente aprender a orar com elas. E se elas estiverem orando errado? Então, nós podemos aprender a orar. E a maneira como nós aprendemos a orar é por meio das escrituras sagradas que nos ensinam a orar. É mediante o estudo da palavra que nós iremos entender a teologia da oração. E assim iremos orar como os santos, como Deus quer que oremos. A quarta verdade que eu aprendi, e essa é bem recente, faz pouco menos de um ano, é que o livro de Salmos é um livro da igreja em oração, ou seja, é o livro da oração da igreja. É o livro de oração da igreja. Ou seja, através dos salmos e por meio dos salmos, nós aprendemos a orar. A teologia da oração se concentra muito em salmos. É claro que a gente vai aprender a orar com Neemias, um homem de oração, com Moisés. E a gente podia citar os santos do Novo Testamento com Paulo, com o próprio Senhor Jesus, como ele orou, como um Pedro, como os apóstolos. A gente, estudando a oração dessas pessoas, podemos aprender a orar com elas. Mas os salmos é uma riqueza imensurável sobre oração. Então,
O livro dos Salmos é um livro de oração, onde a gente pode ser instruído na senda de orar. A quinta e última verdade, a premissa que eu aprendi, e aqui é uma questão interessante, por isso que eu quero compartilhar com a igreja, é que um dos elementos da oração é a persuasão, é a argumentação. Ou seja, você, ao orar, deve argumentar com Deus, persuadir mesmo, compartilhar a sua oração com argumentos para Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. A boa oração é feita com bons argumentos. Então esse é um elemento importante na vida da oração, na prática da oração. Você tem que aprender a orar. Você tem que desenvolver argumentos dentro de sua oração. No famoso sermão de Charles Spurgeon, intitulado Oração Eficaz, o número 700, esse sermão, mais de 100 anos atrás, né? Charles Spurgeon pregou num texto de Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4, diz assim o texto, você não precisa... Só escute Jó 23, 3 e 4. Ele diz assim, Jó. Se eu soubesse onde encontrá-lo, Jó está dizendo para Deus, e pudesse chegar em seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. O que é que Jó está dizendo? Diz, se eu soubesse onde fica o tribunal de Deus, e pudesse adentrar lá na sua sala, é uma metáfora aqui, eu encheria a minha boca de argumentos. Então Charles Spurgeon, no seu texto, no seu conteúdo, faz a seguinte observação. Os santos do passado tiveram o costume de colocar em ordem, como Jó, sua causa diante de Deus. Assim como o peticionário não vai a uma corte impossivelmente, sem antes pensar no que vai dizer, mas entra na sala de audiências com o seu processo bem preparado, tendo também aprendido como se deve comportar diante de grande autoridade a quem vai apelar. Da mesma forma, é bom que nos aproximemos do trono dos reis, diz Charles, tanto quanto possível, com premeditação, preparação, sabendo o que vamos fazer, qual a nossa posição e o que desejamos obter. O que Charles está dizendo é, quando você vai orar, saiba o que você vai dizer. Tenha em suas mãos boa argumentação, boa base, sólida, para se adentrar no trono do Rei dos Reis e falar com ele. Ele faz uma analogia. Ora, se você vai a um tribunal e se prepara para falar com o juiz, por que você não procede da mesma forma com o Rei dos Reis? Continuando no sermão ainda, ele diz, as melhores orações que já ouvi em nossas reuniões de oração foram aquelas mais repletas de argumentos. Às vezes minha alma tem se comovido por completo ao escutar irmãos que vieram a Deus sentindo a real necessidade de bênção e que realmente era preciso tê-la, pois a princípio pleiteavam de Deus que concedesse por essa razão. E depois por uma segunda, terceira, quarta e quinta, até que tivessem despertado o fervor de todos ali presentes. Portanto, eu estou convencido, não porque Charles Spurgeon argumentou, mas que é bíblico. E se você ler os Salmos, você vai perceber que os salmistas argumentam contra Deus. Quando apresentam suas queixas, quando apresentam suas petições, suas súplicas, eles dão os porquês. Eles dão as razões, eles fundamentam suas súplicas, eles argumentam com Deus aquilo que querem, aquilo que desejam, aquilo que suplicam. Eles não fazem pedido à toa por fazer, impensadamente, compulsivamente, sem reflexão. Eles argumentam.
Nos Salmos nós iremos e vemos isso constantemente. E um exemplo, entre tantos salmos, é esse, onde Davi argumenta com Deus e usa o argumento em sua oração. Apenas um aspecto contextual para eu entrar no cerne do salmo e expô-lo na medida do possível. Nós não sabemos precisamente o contexto desse salmo. Alguns salmos dão uma indicação no preâmbulo, o contexto sobre os quais eles foram escritos. Nenhum salmo foi escrito no vácuo. Sempre há uma razão pelo qual aquele salmo foi escrito. Uma coisa que impulsionou a criação daquele salmo. Com respeito ao Salmo 143, esse que nós lemos, há dois possíveis contextos. O primeiro é que esse salmo se trata, e a LXX, que é a versão grega, parece dar a essa entender, que o que está por trás da formulação desse salmo foi um episódio que aconteceu na vida de Davi, em que ele fugira do seu filho que dera um golpe, Absalão. Absalão, o filho dele, ironicamente, a palavra Absalão significa pai da paz, e ele não teve paz. A única coisa que ele não teve foi paz com esse filho. Embora suas expectativas e seus sonhos fossem grandes ao chamar o moleque de pai da paz. Mas Absalão foi um homem, um filho que se levantou contra o seu próprio pai, usurpando o trono do seu pai. Essa história é bem conhecida no livro de Samuel. Por que que Absalão fez isso? Pelo que nós sabemos, o versículo 2 parece dar a ideia de fundamentar isso. Olha o versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nem o vivente. Ou seja, Davi tinha pecado, todo mundo conhece a história, ele pecou, um adultério com Batseba e um co-assassinato de Urias. E o que aconteceu com o motim de Absalão foi consequência do seu pecado. Então, possivelmente, o versículo 2 é a questão que ele leva o referente ao pecado que ele cometeu e a consequência desse pecado na sua vida, que foi a perseguição e o motim do seu filho Absalão. O versículo 2 parece dar essa ideia. Outro contexto, que pode ser o contexto que formou o Salmo, é o episódio de Saul, que era e que foi um grande inimigo e perseguidor mortal, feroz de Davi, e que por tantas e tantas vezes tentou o matar, tirando a sua vida. A possível referência é o versículo 3, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. A ideia, então, é que ele estava sendo perseguido por Saul, a fim de matá-lo. Muito bem, independentemente se é Absalão ou Saul, contexto, o que nos interessa é o aspecto da perseguição, do momento de sofrimento, de angústia que ele está passando. Nós não podemos definir o contexto, independente da situação, o que nós sentimos no Salmo, o clima que o Salmo nos apresenta é um clima de perseguição, de angústia interior que ele sofre em face de algo externo que ele está passando, e a alma dele está, obviamente, aflita e clama a ajuda de Deus. Eu vou expor esse salmo da seguinte maneira. Eu vou pensar sobre o que Davi está pedindo, o que Davi deseja, de forma mais precisa, objetiva, clara. Depois eu vou pensar como ele deseja o que ele deseja, como é que ele deseja obter o que ele está pedindo. E, por fim, como é que ele argumenta para ter aquilo que ele deseja. Como é que ele argumenta? Quais são os argumentos que ele usa a fim de ter aquilo que ele deseja? Então vamos pensar inicialmente o que Davi quer. Quais são suas petições? E Davi, ele é bem preciso, ele é bem específico, ele não ora de uma forma generalizada. Às vezes nossas orações são tristes, porque é muito geral,
é muito indefinida. Nós não parece que nós não sabemos o que de fato queremos dizer. Nem nós compreendemos o que estamos querendo dizer. Mas Davi não, Davi é preciso, é cirúrgico, e ele apresenta suas demandas de uma forma bem clara a Deus. Então o que é que Davi quer? A melhor maneira de responder de uma forma precisa e clara é a gente perceber, e eu vou reler com você vai reler comigo, todos os pedidos que Davi faz, todos os pedidos que ele realiza. Vamos reler mais rapidamente, só ponteando os pedidos. Versículo 1, ele diz: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos à minha súplica. Então ele faz um pedido aí. Versículo 2, não entres em juízo com o teu servo. Segundo pedido, Senhor, não entre em juízo comigo. Versículo 7, dá depressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Versículo 8, faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Versículo 9, livra-me, Senhor, aí bem claro, os meus inimigos, livra-me, Senhor, os meus inimigos. Versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Versículo 11, vivifica-me, Senhor, vivifica-me, Senhor. E o versículo 12, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. Muito bem, são enumerados aí, eu não cataloguei, mas dá para você ter uma ideia de que Davi faz uma série de pedidos. Mais de 10 pedidos ele realiza nessa oração. Se a gente puder fazer um esforço de sistematizar, de organizar o pensamento de Davi, que é colocado de uma forma aleatória aí, se a gente puder organizar e catalogar, nós podemos ver a seguinte estrutura em seus pedidos. Veja se não é isso que você vai ver. Primeiro, nós percebemos que Davi deseja ser atendido. Você notou? Não é isso? A primeira coisa que ele tem colocado a Deus é que Deus o escute. Primeira coisa, mais básica. Davi quer ser ouvido. Davi não quer falar ao vento. Davi não quer falar ao ermo. Imagina a experiência, você falar e a pessoa não lhe escutar. Você já passou essa experiência? É frustrante. É uma lástima. Você ter a comunicação para se dar, tem que ter o comunicador e o ouvinte. E quando aquela pessoa não lhe ouve, não lhe atende, como é que você fala para alguém que não lhe está ouvindo? Essa preocupação, esse medo, esse pavor, é que faz com que Davi inicie sua oração pedindo que Deus lhe escute. Porque se Deus ignorar, se Deus não ouvir, se Deus não atender, a oração dele é em vão. Não adianta nós orarmos, amados, para um Deus que não nos escuta. É perca de tempo. É em vão. É um esforço inútil. E nós podemos cometer isso. Nós podemos estar falando e Deus não está nos ouvindo. Toda argumentação, que é a essência dessa oração, é inútil. Para como é que ele vai argumentar para Deus se Deus não está ouvindo? Segunda coisa que nós percebemos ao pensar sobre as séries de pedidos de Davi é que ele deseja duas coisas. Ele deseja segurança e proteção. Nós, como eu disse, nós não sabemos em que contexto esse salmo foi formulado, gerado. Mas sabemos que ele está em forte ameaça, risco de vida. A integridade física dele está correndo perigo. Sabemos que ele corre risco de morte, de morrer. Ele sabe disso e apresenta isso a Deus. Deus, eu estou sendo perseguido, alguém está ao meu encalço, há uma grande possibilidade dessa pessoa me pegar, me trucidar, me matar, me protege. Então ele pede proteção e segurança. Ele suplica por isso. Mas, se você perceber, e eu fiz questão quando eu orei, quando eu li,
fixar o seu coração no momento quando ele disse assim, faze-me ouvir pela tua manhã a tua voz, pois mostra-me o caminho por onde devo andar. Olha aqui, escute bem, irmãos. Deixa eu formular meu pensamento aqui. O que ele está pedindo várias vezes nessa lista? Ele pede por santidade. Ele pede que Deus o guarde de não tropeçar nesse momento. Ele pede que Deus não permita que ele dê um passo falso, quando muitas vezes nós somos perseguidos injustamente, quando nós somos odiados e algo de mal intentam contra nós. A tentação é grande de fazer o que é errado. A tentação é grande de se vingar. A tentação é grande de dar o troco. A tentação é grande de dar um passo em falso. Então Davi, preocupado com esse momento que passa, ele diz, Senhor, não me deixa fazer nada contra a tua vontade. Ensina-me como devo andar nesse momento crucial da minha vida. Não me deixa tropeçar. Ele pede então que Deus o guarde de pecar. Ele pede que o Senhor ajude a andar nesse momento tão difícil da vida dele, em santo temor, em santidade. O que é que eu aprendo aqui, amados? Eu aprendo que nós devemos sempre apresentar nossas petições, nossas demandas materiais, nossas necessidades mais urgentes. Deus está de ouvido aberto. Mas nunca a nossa oração pode ser apenas preocupação por questões materiais. Senhor, me protege, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não pode. Uma oração está presa a somente essa perspectiva de existência, de sobrevivência, de necessidade material. Não pode. Davi aqui coloca não somente essa questão lícita, boa, necessária. Senhor, me protege, Senhor, me guarda-me dos meus inimigos, me preserva a minha vida, mas ele pede também por transformação, por santidade. Ele não quer apenas se manter vivo, ele não quer apenas existir por existir, ele quer existir para a glória de Deus, ele quer existir, mas quer existir fazendo a vontade de Deus, andando no caminho de Deus. Não é apenas a sobrevivência física que interessa a ele, não é isso, não é somente isso. Ele quer viver, mas ele quer viver de tal maneira que Deus seja glorificado no momento da vida dele. Uma das maneiras pelas quais percebemos o nível de espiritualidade e de fervor de uma pessoa é se ela ora. Pronto. Se ela ora. Se você não tem orado, se não há oração na sua vida, esteja certo. Sua espiritualidade está ruim, fraca. Mas, ainda, não é somente se ela ora. É o que está dentro de sua oração. É o que ela pede. Quais são os desejos dela? Ela pede por santidade, ela pede por crescimento espiritual, ela pede para conhecer mais Deus, ela pede por temor. Isso é um grande indicador da espiritualidade verdadeira de um crente. A gente analisa a natureza da oração, aí a natureza da oração expressa a pessoa, define a pessoa. Qual é o conteúdo de sua oração, querido? O que você apresenta a Deus? Sua necessidade financeira? É sua saúde? É seu trabalho? São lícitos esse pedido, pode fazer. Mas é só isso? É só isso. Nos nossos cultos de oração, e graças a Deus, nossos cultos de oração têm sido assistidos. Irmão. Podia ser mais ainda, mas eu não me queixo de ver metade da igreja no culto de oração da igreja. Não me queixo, não. Eu gostaria de ter toda a igreja. Sim, gostaria. Mas, inclusive, qualquer dia eu vou bater uma foto aqui para os irmãos que ficam dentro de casa, e por motivo banal não vem, para ver como é que é. Mas, mais do que pedir por isso, você tem que pensar sobre esse conteúdo de oração. Você suplica por ser mais santo,
por ser mais amoroso, por ser mais paciente, por ser mais disciplinado, por ser mais fiel, por ser mais gentil. Isso está na sua oração. Senhor, transforma meu coração, guia os meus passos. Deus não criou, amados, você apenas para estar de bem com a vida. Não é isso. Deus não lhe criou apenas para estar de bem com a vida, como diz lá a bispa lá, esposa do Hernandes, né? Estevão Hernandes. Deus nos criou para sermos santos. Amém, irmãos? É isso. Não é estar de bem com a vida. Está tudo bem, emprego, salário. Só isso. Resume a existência cristã apenas isso. Só isso. Não. Seus pedidos de proteção e segurança de Davi têm como fundamento sua história, como a gente viu. Davi foi um homem altamente perseguido. Ele era um militar que, imagina, dormia com seu exército e era um homem valente de guerra. Davi sofria, imagina, risco de vida constante. E sempre estava ameaçado, mas isso não era a essência de sua súplica. Não era, e não se consistia apenas nisso. Ele não orava a Deus apenas por isso. Ele buscava fervorosamente a Deus por proteção, mas por santidade. Ele queria ser santo, mesmo perseguido. Amados, a realidade, e a gente tem que confessar, que nós não podemos nos identificar totalmente com o Davi, no sentido de que nós estamos sendo perseguidos por um inimigo que vai nos matar a vida. Raramente, eu na minha vida pastoral, eu só tive um momento de ser ameaçado como pastor na minha integridade física. Por causa de uma questão cristã. Não foi por causa de besteira que eu fiz, não. Foi por uma coisa que eu fiz de uma forma correta. E isso quase alguém atentou contra mim. Mas raramente na nossa existência no Brasil, nós iremos ser perseguidos e assombrados com o risco de alguém nos matar, nos querer destruir, nos tirar a vida. Mas hostilidade nós iremos sempre ter. Isso é fundamental. Nós iremos sofrer hostilidade e crítica no trabalho, na família, na vizinhança. Em qualquer lugar que nós iremos viver nossa vida cristã, algum tipo de hostilidade deve ser esperada até. Porque nós iremos nos posicionar, nós iremos ter um estilo de vida, valores e princípios que vão na contramão, como disse Stott, na contracultura do mundo. E isso vai chocar. Então, nós vamos esperar que haja algum tipo de hostilidade. E devemos sempre orar, como Jesus disse, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Alguém pode intentar mal contra nós. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui, ou escorregar aqui uma aplicação, que embora o inimigo aqui de Davi é um inimigo físico, real, que quer matá-lo e quer destruir sua vida, e ele quer que Deus lhe proteja, mas que ele também, no momento dessa vida, seja santo, eu posso aplicar aqui de uma forma muito clara que nós temos sim um inimigo aos nossos calcanhares. Sim, um inimigo sobremaneira muito mais terrível do que esse que Davi tinha. O inimigo das nossas almas se chama Satanás. O próprio diabo. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, contra os espíritos tenebrosos desse século. Portanto, nós temos um inimigo. Essa semana eu estava conversando com um colega pastor por telefone, a gente batendo um papo esticado até. E ele fez uma colocação e eu concordei com ele, a gente estava com o mesmo pensar, que o momento que ele estava passando, o momento de perseguição, de crítica que ele estava sofrendo, e eu tenho ciência disso, ele disse, pastor, eu acredito que foi Satanás. E eu disse, eu creio também. Foi o diabo mesmo, que orquestrou essa perseguição contra mim. E a gente não pode esquecer disso, amados. Nós temos o nosso inimigo, o diabo. O grande inimigo de nossas almas é o diabo, Satanás. A gente tem que pedir e orar como Jesus. Não nos deixa cair em tentação, mas
livra-nos do mal. Martinho Lutero, no seu grande hino, Castelo Forte, fez nós lembrarmos disso. Ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador do servo do Senhor já condenado está, ferido, vencido, cairá por uma só palavra. Portanto, temos um inimigo. Mas, se nós não temos, olha o meu raciocínio, muitas vezes nós podemos sofrer retaliações, perseguições humanas, e muitas vezes nós temos constantemente no nosso calcanhar o próprio leão que ruge como quem querendo devorar, Satanás. Mas tem alguém que você deveria mais temer do que o homem e o diabo. Quem? Deus. Você deveria ter mais temor do que qualquer inimigo humano ou sobre-humano, é Deus. Porque Davi está preocupado, amados, não apenas com o inimigo que o está tentando destruir. Davi está inquieto também com respeito a Deus, que também pode fazer isso com ele. Olha o que ele diz no versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo nenhum vivente. Ou seja, Senhor, não entra em juízo comigo, porque se o Senhor entrar em juízo e julgar-me, como é que eu vou escapar de ti? Uma coisa é o inimigo que quer me trucidar. Outra coisa é Deus que se levanta contra mim. Como é que Davi consegue fugir de Deus e escapar do seu juízo? Como é que ele pode sair dessa situação? Ele diz, não entra em juízo comigo. Porque se Deus entrar em juízo comigo, eu estou perdido. Portanto, ele apresenta um temor aqui muito maior. Ele precisa não somente de proteção contra o inimigo que quer lhe matar. Ele precisa de proteção contra o próprio Deus. Porque ele sabe que ele não é justo. Ele diz, não há nenhum justo. O texto é citado em Romanos 3:20, não há nenhum justo. Ele sabe que não é justo. E, portanto, Deus tem a prerrogativa de julgá-lo, porque ele é injusto. Então, como Davi vai fugir do juízo de Deus? Vamos ver, então, a segunda parte da mensagem. Como é que Davi ora? Como é que Davi apresenta a sua oração diante de Deus? Como é que Davi deseja obter essa proteção que ele pede, uma vez que ele reconhece que ele é um ser caído, e que, portanto, Deus pode julgá-lo a qualquer momento? Como é que ele escapa desse juízo? Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ele está dizendo, eu estou correndo risco. Não é do meu inimigo que quer me matar, mas de ti mesmo, Senhor. A resposta é por meio da oração. Como é que Davi resolve essa situação em que ele passa? Eu sou um homem injusto, pecador. Deus é justo e Deus, como justo, ele tem que julgar o injusto e me julgar de uma forma firme e certa. Como é que eu escapo desse juízo de Deus contra mim? Então Davi ora. E aqui eu acho uma coisa interessante, amados. Fico impressionado. Davi é um homem rico, bonito, famoso, inteligente, tem poder, tem exército, tem fama, tem dinheiro. Mas ora, você está entendendo? Absolutamente dependente de Deus. Ora, não se fia em tudo que ele tem, todas as virtudes ou capacidades pessoais que ele pode ter, ele ora. E isso que me leva a entender que aqui Davi se despe de toda a sua posição, de toda a sua glória, de toda a sua honra, e se coloca como um mendigo diante de Deus, como um pedinte diante de Deus. Ele se humilha diante de Deus, porque é isso que é oração. A oração é a declaração de falência diante de Deus. Davi ora, e nós podemos orar,
e temos que orar. Como então Davi pensa em fugir de Deus, ou do juízo de Deus? Escapar. A resposta é, fuja para Deus. Eu vou dar uma ilustração rapidamente aqui. Eu não sei se você foi um menino traquino aqui entre nós. Tem meninos traquinos, moleques. Eu dei as minhas traquinagens na minha infância. Levei umas solas do meu pai e da minha santa mãe que está me ouvindo aqui, que me deu umas boas lapadas, merecidas. Quando a gente faz alguma danação, alguma presepada, algo errado, nós temos duas maneiras de lidar com esse momento em que nosso pai pega o instrumento de correção. Antigamente era o quê? O cinturão. Não sei como é que é hoje. Os pais não estão... Uma palmatória, né, irmão? Não sei como é que está hoje aí. Hoje parece que não tem disciplina em nada, né? Quem está batendo nos pais são os filhos. Mas era o cinturão, era a vara. Então, quando a gente percebia que o negócio ia vir para nós, o que é que a gente fazia? Lembra? Hein? Fugia. Eu tentei fazer isso. Não, pai! Eu soube de uma pessoa que está aqui, eu não posso entregar, que ela ficou rodando a casa dela e o pai correndo atrás dela para pegar ele. Pai, rapaz, olha que saída mais sem sentido. Não tem como. Como é que a gente pode fugir do pai de uma disciplina? Me diga, como? Não tem como. Então, se você não pode fugir do pai, porque é uma atitude absolutamente insana, ele vai te pegar, ele é mais rápido que você, e você não tem para onde ir, você tem que ficar dentro de casa. Então, a outra solução é correr para o pai e pedir misericórdia. Vai logo chorando. Não, pai, se entregue. Peça misericórdia de seu pai, agarra o pescoço dele. Quebre o coração dele. É a outra maneira de escapar do juízo do seu pai. Amados, a maneira pela qual nós escapamos desse juízo divino, que Davi disse, não entre em juízo contra mim, porque eu sei que eu não sou justo, é a misericórdia de Deus. Amém, amados? É a misericórdia de Deus. A única saída para o juízo de Deus é a misericórdia. Qual é a base que ele pede a proteção e a segurança? Ele pede baseado na misericórdia de Deus. Senhor, porque tu és misericordioso? Eu não sou justo, ninguém é. E é um suicídio pedir a Deus que faça justiça. Faça justiça. Aí Deus, você quer que eu faça justiça? Se você não é justo, eu vou lhe tacar um julgamento, eu vou lhe matar. Porque você não é justo, Davi. Então não peça que eu faça justiça, peça misericórdia de mim. Porque você não é justo. Não há nenhum justo. E Davi pede misericórdia a Deus. Ora, ninguém é justo diante de Deus. Portanto, é um suicídio pedir isso, justiça. Justiça pode significar aqui justiça distributiva, segundo o qual cada pessoa pode receber estritamente o que ele merece. Versículo 1, olha, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. E parece que Davi está pedindo que ele haja com justiça no sentido de dar o que ele merece. Mas não é bem isso, a palavra justiça não pode significar esse sentido de justiça retributiva, aquele estado de equidade. Eu fui na Facete essa semana, uma causa que eu estou pleiteando na Pequenas Causas, e eu fui ser julgado, uma causa que eu joguei lá diante do juiz. Eu fui acompanhado por um advogado e a empresa lá também. E o que eu pedi foi justiça. E eu acho que o juiz deu justiça para mim, pelo menos eu achei, não é? Puxou para o meu lado, ele jogou para mim, surpreendentemente. Mas não é isso que Davi está pedindo, olho por olho, dente por dente, porque ele sabe que ele embora está sendo perseguido injustamente, ele sabe que ele também não é justo. Se for pesar Saul, Absalão e ele, todos três estão em falta, todos três. Ele não tem como suportar a justiça de Deus, porque ele é pecador, não há um justo. Então como é que ele pode pedir justiça? Deus condena Saul, condena Absalão, mas não me condena, porque eu sou injusto também.
Ele pede então misericórdia. Há um paralelismo aqui, amados, que a gente chama paralelismo no hebraico, que a expressão da primeira frase, da primeira parte da poesia é repetida na segunda. Então, possivelmente, fidelidade está no mesmo padrão de justiça aí. Ou seja, trocando em miúdos, o que Davi está pedindo é misericórdia. Senhor, porque tu é fiel, fiel ao teu nome, fiel à tua pessoa, tem misericórdia de mim. Seja misericordioso comigo. Haja com misericórdia para comigo, Senhor. Ele pede isso, amados, essa misericórdia, no versículo 11. Olha lá. Ele diz assim: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. E aqui justiça está correspondendo ao nome de Deus aqui. Ou seja, o que Davi está dizendo é, por honra do teu nome, por honra do teu nome, por honra da tua glória, tenha misericórdia de mim. Então aqui há um argumento que Davi está usando para que Deus lhe atenda. Senhor, tu tem um nome. Tu tem um nome honroso. Por amor do teu nome, me escuta. Seja misericordioso. O teu nome é nome de misericórdia. Tu és um ser misericordioso. Moisés usou da mesma argumentação com Deus. Quando Moisés desceu do Sinai e o povo estava pecando em idolatria, fizeram o bezerro de ouro e ele vinha com as 10 mandamentos, Deus disse, desce que o povo está fazendo bobagem. Aí Moisés desceu. Quando desceu, a reação da ira de Deus diante do povo, do pecado do povo, foi destruir o povo. Êxodo 32 diz que Deus se acendeu em ira contra o seu povo e iria tirar, riscar, apagar Israel. E então Moisés intercede, suplica, e ele então usa o mesmo argumento que Davi está usando aqui. Eu vou ler o texto, diz assim: porque se acende, Senhor, a tua ira contra teu povo, pois tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Olha ele argumentando. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou-os, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Senhor, não faça isso, porque o teu nome vai ser desonrado. O teu nome, Senhor, que é um nome precioso, se tu fizeres isso, o que é que as pessoas vão dizer do teu nome? Olha a boca cheia de argumento, é o mesmo argumento que Davi está usando. Torna-te do teu furor, da tua ira, arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Jacó e dos teus servos. Se o nome de Deus, a honra de Deus, é a base pela qual Davi suplica, Davi argumenta, então nós precisamos pensar mais sobre essa questão de argumentação. E eu vou, então, à terceira questão da minha mensagem. Como é que Davi argumenta diante de Deus? Como é que Davi argumenta? Davi usa argumentos. Como eu disse, nos Salmos estão cheios. A partir de agora, quando você for ler os Salmos, perceba Davi dizendo isso, assim, ó. Senhor, faça isso. Aí ele faz o pedido. Faça isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Veja bem agora. Quando você for ler os Salmos e quando você for orar, já vou chegar às minhas aplicações, vou deixar minhas aplicações para o final. Mas quando você for ler os Salmos, tente perceber não só o que ele pede, mas sobre que fundamento, qual é a base que ele está argumentando para pedir o que está pedindo. Argumentar aqui não significa falar bonito. Ó Altíssimo Senhor soberano, plenipotente Deus. Não é isso. Não é tentar convencer a Deus com argumentos falaciosos. Não é tentar levar Deus no bico. Porque, diz Charles Spurgeon, vou citar novamente o sermão dele, por que argumentamos, ou por que argumentos deveriam ser usados? Certamente não é porque Deus demore para dar. Não é porque podemos mudar o propósito soberano de Deus, nem porque Deus necessite ser informado de quaisquer circunstâncias concernentes a nós ou sobre nossas bênçãos pedidas. Os argumentos a serem usados são para nosso próprio benefício. Aqui Charles foi preciso. Não para o benefício de Deus. Quando o homem busca argumentos em favor de uma determinada coisa, é porque ele atribui
importância àquilo que está procurando. Você sabe por que você deve argumentar? Para você pensar bem no que você está pedindo. Para você ponderar. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e pedimos coisas, nem sabemos como pedir. Sendo aquele menino que pede coisas sem ter nenhuma fundamentação, nenhuma lógica. Não é para Deus ser persuadido, não é para Deus ser convencido. É para você notar se aquilo realmente é importante para a sua vida. Se aquele pedido tem razão, se tem consistência, se tem base. Se não é um pedido impulsivo, irrefletido, sem nexo. Que não vem da alma, que não vem do coração, que não expressa um desejo profundo do seu ser. É apenas um pedido porque todo mundo pede. É um pedido mecânico, repetitivo, como uma reza. Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por... Mas não tem reflexão, não tem paixão, não tem alma, não tem argumentação. É por isso que você tem que orar com argumentação. Charles continua dizendo, reitero, o uso de argumentos nos ensina a base pela qual obtemos a bênção. Se um homem vier com um argumento baseado no seu próprio mérito, teve um pastor que foi orar, está no YouTube. Senhor Deus, escuta a oração em nome de Marcos Feliciano. Está ficando doido? Vai estar lá. Em nome de Marcos Feliciano, escuta a minha oração. Ninguém conseguirá nada diante de Deus por mérito. O argumento bem-sucedido está sempre fundamentado sobre a graça. E daí a alma que assim suplica começa a entender intensamente o que é pela graça e graça somente que nós obtemos qualquer favor diante de Deus. Além disso, o uso de argumentos é destinado a estimular nosso fervor. A pessoa que usa argumentos com Deus terá mais força para usar um segundo, um terceiro, um quarto e mais. Como Davi espera que Deus lhe escute. Qual é a argumentação que Davi usa aqui nesse seu salmo para que Deus possa atender sua súplica de proteção e de santidade? Eu vejo dois argumentos. Primeiro, sua situação desesperada. Versículo 2 e 4. Ele diz, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum sequer. Pois o inimigo me tem perseguido, a alma tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado. O que é que Davi está dizendo? Davi, Senhor, atende a minha súplica. Atende a minha súplica porque a minha situação é de desespero. Eu estou num momento crítico, terrível, impotente, incapaz. Além desses argumentos, Davi usa outro argumento no versículo 8. Rapidamente, estou encerrando aqui a mensagem. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque em ti, a ti eleva a minha alma. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me um bom espírito por terreno plano. E o versículo 12. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, porque eu sou teu servo. Davi apresenta um segundo argumento, não só pelo momento desesperador que ele passa, da impotência e incapacidade dele viver esse momento. Ele argumenta, Senhor, eu não posso lidar com essa situação, venha ao meu socorro. A segunda argumentação é confiança. Davi confia em Deus. Davi diz, olha, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu sou teu servo. Eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu confio no Senhor nesse momento da minha vida. E seria uma desonra ao seu nome. É o argumento de Davi. O Senhor não responder a minha oração, porque eu deposito confiança em ti. Acho que no ponto de vista humano, a gente já colocou confiança numa pessoa e aquela pessoa nos decepcionou, porque ela não satisfez a nossa confiança. Davi está usando o mesmo argumento. Senhor, eu coloco confiança em teu nome, em tua pessoa, e eu sei que o Senhor vai honrar. Um bom exemplo de argumentação foi rei Ezequias. Eu gosto muito dessa oração. Lembra? O rei Ezequias foi chegado para ele e disse, olha, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Deus mandou um profeta e deu uma notícia terrível que ele ia morrer. E aí, de imediato, Ezequias volta-se em oração e humilhação diante de Deus. E olha o argumento dele. Olha que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor,
Peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Olha o argumento, Senhor, tu tem visto a minha vida. Para poder usar o argumento tem que ter, né? Você não pode dizer, Senhor, lembre de mim porque tenho andado com fidelidade, se você não anda. Com inteireza de coração fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Foi a argumentação que ele usou diante de Deus. Senhor, não quero ir embora, porque tu sabes que eu tenho andado em fidelidade e temor. Não me leva. E começou a chorar. E você sabe que Deus ainda deu 15 anos de vida a Ezequias. Fazer aqui algumas aplicações, amados. Eu tenho 4, eu vou só citar para encerrar. Escuta, minhas lições. Primeiro, a base para a sua oração é o relacionamento correto com Deus. Se você perceber, Davi diz, tu és o meu Deus, eu sou teu servo. Tu és o meu Deus, eu sou teu servo. Então, o que é que Davi está dizendo? Eu tenho um relacionamento com o Senhor. E é baseado nesse relacionamento com o Senhor que eu oro. Então, o que é que eu tiro de lição aqui? Que a oração não é apenas uma técnica, um método que a gente pode usar e pronto. Como se fosse um mantra, uma reza. Não, você não pode usar isso de uma forma mecânica. A oração não é uma atividade meramente feita de qualquer jeito. Ela tem uma base que é o relacionamento entre você e Deus. Ou em outras palavras, um ímpio não pode orar. Não pode. Ele não tem base. Ele não tem sustentação para orar. O incrédulo não tem fundamentação teológica para orar. Davi diz, olha, eu oro porque tu és o meu Deus, eu sou teu servo. Eu fiz um relacionamento contigo, eu tenho uma aliança contigo. Há um pacto sobre o qual esse relacionamento me dá essa autoridade, esse privilégio de orar. Sem isso eu não posso orar. Não posso. Então, se alguém aqui está no nosso meio e não é crente, não é convertido, não tem o sangue aspergido da cruz, não corrigiu o relacionamento, não é justificado, não é perdoado, não está em relacionamento correto com Deus por meio de Cristo, não pode orar, amigo. Você pode orar em Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, não adianta. Não tem jeito, não escuta. Por quê? Porque você tem que corrigir o relacionamento com Deus para ser ouvido. O seu relacionamento fora de Cristo, você é como inimigo de Deus. É isso. Não quero lhe ofender, não quero atacar seu ego. Isso é uma declaração bíblica. Fora de Cristo nós estamos mortos em delitos e pecados. Como é que a gente pode orar se nós estamos mortos? Como é que a gente pode ter alguma súplica se nosso espírito está morto? Precisa o relacionamento ser corrigido. Davi só orava porque ele tinha Deus como seu Deus. E ele era servo. Havia um vínculo, um relacionamento que era o fundamento para a oração dele. Segunda, não deixe que sua pecaminosidade dificulte sua busca e sua oração. Davi confessou desde o início que se Deus julgasse apenas com vista ao seu pecado, ele não teria esperança. Ele disse, olha Deus, eu sei se tu for olhar para mim, eu não tenho nem esperança de ser escutado. Por isso eu me agarro, me lanço na tua misericórdia, na tua fidelidade. Porque eu não sou justo. Então, amados, uma das coisas que dificulta muito eu falo por experiência, empirismo mesmo. Muitas vezes quando eu chego na presença de Deus, a minha consciência fica dizendo, você é um pecador. Você não tem esse direito. As alfinetadas na minha alma, tentando me inibir para falar com Deus. Não deixe que sua pecaminosidade dificulte a sua busca para Deus. Somos todos mendigos, pecadores diante de Deus. Terceiro, nosso objetivo na oração não é apenas obter alívio. Davi não apenas queria se livrar do inimigo que estava lhe perseguindo. O objetivo de Davi, além disso, era conhecer mais Deus. Não era apenas se livrar do problema difícil que ele estava passando. Era, no problema difícil, ele andar em santidade. Não há nada de errado em pedir algo urgente, uma proteção, um pedido por alguma coisa circunstancial. Ezequias pediu para viver mais. Paulo pediu para que Deus livrasse ele desse espinho. Sabemos que Davi pediu pelo filho dele. Mas mais do que por pedidos materiais ou circunstanciais ou temporários, muito comum nas nossas orações, no nosso círculo de oração, nós temos que encharcar nossas orações com pedido de santidade. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda a andar nos teus caminhos.
Devemos afirmar também nesses momentos: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos nos momentos difíceis da minha vida. Eu quero viver segundo a tua vontade. Me dá um coração temente. Não me deixa ser amargurado. Não me deixa ser destruído pela situação que eu estou passando. Senhor, me ensina o que queres que eu aprenda. E por fim, a última aplicação. Quando você vier a Deus, a partir de agora, encha a sua boca de argumentos. Carregue. Eu tenho tentado aprender isso, por isso que eu tenho compartilhado isso com o irmão. Quando eu vou chegar na presença de Deus, eu tenho procurado dizer por que é que eu estou pedindo o que eu estou pedindo. Senhor, é para a tua glória, é para o teu nome, é porque tu és bom. Isso aqui eu peço por isso, por isso. Argumente a partir de sua situação, de sua capacidade pequena. Argumente a partir do caráter justo de Deus, da sua fidelidade, do seu nome, da sua honra. Argumente a partir da sua fé. Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Tu sabes que eu tenho sido fiel a ti. Senhor, eu confio em ti. Eu coloco a minha esperança em ti. Argumente diante de Deus. Corra para os braços de Deus. Não fuja dele. Agarre-se a ele e argumente ao seu ouvido. Coloque seu coração e argumente diante do Senhor.